Olá, povo de Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a todos meus irmãos e irmãs que nos ouvem, né? Nós estamos aqui na igreja, né? Gravando esse vídeo, né? Nós vamos estar aqui falando um pouco da família tradicional, né? Hoje esta família ela foi abolida, né? Hoje é a moderna que está prevalecendo, né? E sobrevivendo na terra, mas eu acredito que a tradição, a família tradicional ainda é o fundamento. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar aqui do meu lado com a minha esposa, ela vai estar lendo aqui um versículo, né, um salmo, né, o Salmo 127, né, para nós entender melhor a respeito da família. E daí para frente nós vamos dar continuidade na palavra. Amém? Amém. Cumprimento a toda a família com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que é motivo de muita alegria nós estar aqui para trazer essa palavra a respeito da família tradicional. Nós queremos agradecer primeiro a Deus por estar fazendo esse trabalho tão especial a respeito da família. E então nós queremos dizer que é muito gratificante. Nós vamos estar deixando aqui o Salmo 127, o Salmo da família, para que nós venhamos começar esse trabalho. Amém, irmãos e irmãs, família abençoada em Cristo Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, pois assim dá a eles, seus amados, sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão assim, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém? Glória a Deus. Famílias abençoadas, nós estamos aqui para falar a respeito do sentido do casamento. Hoje é o último domingo do ano e nós glorificamos a Deus pelas famílias. Queremos ajudar através da palavra do Senhor e então nós queremos fazer uma oração em favor das famílias abençoadas do Senhor Jesus. E eu já vou estar passando meu esposo aqui, está fazendo essa oração, abençoando as famílias do mundo inteiro. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus maravilhoso e eterno Pai, Criador do céu e da terra. Meu Deus, neste momento aqui estamos, ó Deus, agradecendo ao Senhor, papai, por esta oportunidade. Meu Deus, agradecendo a Deus pelo dia, meu Deus, por este domingo, o último domingo do ano, Pai querido, queremos te pedir, meu Deus, que o próximo domingo, meu Deus, seja um domingo diferente, bem melhor, meu Deus, e um domingo, meu Deus, agradável a toda a família, meu Deus, da terra, em nome de Jesus. Pai amado, Pai Santo, neste momento, Senhor, apresentamos a nossa vida ao Senhor, papai, e que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, em nome de Jesus, em nossa vida, em a vida de todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Bem, como nós vamos estar dando início aqui a esse trabalho e vamos estar trazendo aqui a palavra, o sentido do casamento. E tudo tem um sentido, então a gente vai falar sobre o sentido do casamento. O mesmo Deus que criou o homem e a mulher, uniu-os em matrimônio. A Bíblia nos diz que ao criar o homem, Deus sentiu-se insatisfeito porque não encontrara em todos os seres criados nenhuma criatura que o completasse.
E Deus percebeu que não é bom que o homem esteja só. A gente vê isso em Gênesis 2:18. Amém? O que você acha sobre Deus não ter ficado satisfeito de olhar para Adão e ver que não tinha nenhuma criatura que completasse ele? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. No meu pouco entendimento, né, querida, eu faço o seguinte: eu acredito que toda aquela criação de Deus tinha seu par, tinha era um casal, Deus foi um casal em tudo. Mas o homem foi o único que ficou só na terra. Então Deus, vendo que o homem estava sozinho, não tinha uma pessoa semelhante a ele, uma pessoa que dividisse os momentos com ele, Deus tomou a iniciativa de criar a mulher. Então isso foi uma coisa muito boa, por isso é que eu sempre digo no início da nossa gravação que a criação, a maior criação que eu considero assim, abençoada mesmo por Deus, é a mulher, porque é a mulher que complementa o homem. O homem, se não fosse a mulher, o homem continuava um homem sozinho na terra. Mas a partir do momento que Deus fez a mulher da costela do homem, quer dizer, foi como se Deus tirasse um pedaço de mim e entregasse essa assim: esse é o seu pedaço que eu estou entregando, cuida dele. Tá? É os cuidados. Então isso é muito bom para nós entender a importância da criação de Deus, porque hoje a gente está vendo as coisas diferentes, como eu falei, sobre raiz, sobre tradições. Essa é uma coisa que está morrendo na terra, a tradição. A criação de Deus, a aliança do homem, de Deus com o homem foi quebrada. O homem está criando uma nova aliança, gerando uma nova família de maneira fora do propósito divino. Quer dizer, não é uma família com amor criada por Deus, é uma família no desejo do homem. Então, isso vai saindo do propósito de Deus dia após dia, porque o homem, tanto o homem como a mulher, ficou como uma roupa, que ele pode trocar a hora que ele quiser. Já não tem mais compromisso nem respeito pelo próprio Deus. Amém? Amém. Então, maravilha, né? Então a gente vê que Deus é tão bom que ele estava observando, prestando atenção ao sentimento de Adão. Ele viu que Adão estava sentindo a necessidade de uma companheira, e não é diferente. Hoje, as famílias também têm que mostrar o seu sentimento a Deus, o que elas estão precisando para mudar. E Deus diz para Adão assim: não é bom que o homem esteja só. E então disse o homem: eu vou dar-lhe uma ajudadora que lhe seja adequada, quer dizer, que seja companheira, idônea, que ajude em tudo. Amém? O que você acha disso aí? Deus preparou a companheira para Adão. É uma coisa muito boa quando a gente olha para o lado da verdade. Como eu falei aqui no início, o homem sem a mulher, ele continuava sendo homem e não passava disso. Mas quando Deus resolveu criar a outra metade do homem, Deus ele já tinha um projeto maior na multiplicação. Mas também Deus entregou a mulher ao homem aos cuidados do homem, como mulher. Cuidar, zelar daquela mulher, daquela companheira, até porque era um pedaço do próprio homem, era um pedaço tirado do homem. Então, por que tirado do homem? Eu vou voltar aqui no assunto mais bem claro. Quando arranco um dedo do meu dedo, eu vou cuidar para aquele dedo ser colocado no lugar e ali permanecer ali. Quer dizer, eu não tenho pensamento algum de perder um órgão do meu corpo. Então a mulher é um órgão do corpo do homem. Deveria a gente pensar com mais atenção, com mais dedicação, o tamanho do amor de Deus pelo homem, os cuidados, né? Entregar uma companheira, tirar do próprio homem, para que o homem cuidasse e zelasse dessa pessoa. Só que hoje, como eu falo sempre, eu gosto de comentar mais um pouco a respeito disso.
Porque é uma coisa que eu nunca compreendi. Até hoje eu acho que eu não entendo, eu não compreendo. Porque o homem hoje, ele pode trocar de mulher quando ele quer, quanto ele quer. E um casamento, eu acredito que ele é muito mais além. Mas eu vou parar por aqui, deixar você entrar no tempo da palavra, mas entrar mais melhor dentro da palavra. Amém. Então a gente vê isso aí, em Gênesis 2:18. A gente vê Deus preparando ali uma companheira para Adão, que seria alguém como ele, ajudava ele a viver. E fez a mulher, retirou um pedaço dele para criar a mulher, teve que tirar um pedaço de Adão. E ele não tirou um pedaço de qualquer lugar. Ele foi tirar um pedaço da costela de Adão. A mulher foi feita da mesma essência, da mesma natureza do homem. E isso é a imagem e semelhança de Deus. A gente vê isso em Gênesis 1:26. O que você acha aí? Deus não ter tirado da costela, não tirou de outro lugar? Eu vou explicar para você por quê. Eu quero pedir a você, minha querida, que fique de pé, por favor. De pé. Por que Deus tirou da costela? Do lado do homem. Porque a mulher tem que estar lado a lado com o esposo. A mulher tem que estar lado a lado do marido, seja na tristeza, seja na alegria, seja na bonança, seja na escassez, seja ela de qualquer jeito. A mulher tem que estar ali do lado do esposo, apoiando ele naquilo que for necessário e preciso. Porque se Deus tirasse o homem, a mulher do homem, fosse, digamos assim, um pedaço da carne das costas, a mulher sempre estaria atrás do homem. Ou se fosse da frente, a mulher estava lá à frente do homem. Se fosse do calcanhar, a mulher estava lá embaixo, nos pés do homem. Mas Deus resolveu tirar da costela, porque a mulher precisava estar lá do marido. Coisa maravilhosa. Então, coisa por isso maravilhosa. que a mulher não pode ser chefe, né? Porque ela Amém. tem que ajudar o homem a viver. Mas companheira e auxiliadora, né? Companheira. Ela tem que auxiliar, não é só no viver, mas ela tem que auxiliar em tudo que o homem for fazer, né? Verdade? É verdade. Porque a participação da mulher é muito importante na relação a dois. A participação da mulher é muito importante na relação a dois. Porque a mulher é o seguinte, ela vai complementar a parte que falta no homem. Porque o homem vai trabalhar, ele é o provedor da casa. Assim como Cristo é o provedor da família, ele é o provedor da casa. Então o que acontece? O homem vai trabalhar e ele vai trazer as coisas para dentro de casa. A mulher tem que estar diante dentro da casa para receber o que o marido traz e ela vai preservar, cuidar e zelar pelo que o marido traz. Você está entendendo? Isso. É verdade. Que a mulher não pode ser chefe e nem escrava do homem, mas companheira e auxiliadora em tudo, na vivência, no trabalho, nos planos do esposo, em tudo que ele for fazer, ela tem que estar ali em concordância com ele. Amém? Olha, a coisa mais perfeita é uma família, quando entende o propósito divino. Uma família que ela é preparada de qualquer jeito, sem a vontade de Deus, não existe perfeição nela. Não existe educação nem respeito um pelo outro. Então, quando é uma coisa divina, criada por Deus, então tudo vai contribuir para dar certo. Muitas vezes o homem direcionado por Deus, às vezes ele engrossa a cabeça, a mulher chega com aquela paciência, aquele amor, aquele carisma, conversa com o esposo vai ouvir, daí a pouco está os dois sorrindo, e aquilo que estava impossível se torna possível, porque Deus está no meio da família. Então, as coisas é assim, dessa maneira. É verdade. Então, por isso que Adão, em ver Eva, ele exclamou, feliz. Ele ficou muito feliz quando ele viu a Eva. Então, o que ele fez? Eis agora aqui, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que maravilha, né? Ele sentiu ali a mesma coisa que Eva era o corpo
assim como a gente viu lá, foi, sem dúvida, a primeira declaração de amor do universo foi Adão e Eva. A primeira declaração foi a de Adão para com Eva. Quer dizer, ele disse, agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, é lindo demais, é muito maravilhoso o homem reconhecer que é um pedaço dele e que ele não pode machucar aquele pedaço porque vai doer nele também. Ele vai sentir a mesma dor, ele tem que amar, zelar e instruir ela de qualquer forma, ensinando para que ela não venha errar, porque os erros da mulher caem para cima do homem também. Por isso, minha querida, é que eu sempre falo que as relações de hoje é diferente, não tem base em nada, está entendendo? Não tem base nem na palavra e nem sentido naquilo que é criado hoje. Porque a relação dessa época, ou seja, das raízes, como eu estou falando, o casamento ele não era projetado no coração só de duas pessoas. Vou falar mais profundo das raízes lá atrás. Eu não vivi essa raiz, mas eu vi comentar a respeito dessa raiz. E então o que acontece? Naquela época o pai era quem arrumava a esposa para os filhos. Então os filhos não podiam dizer assim, eu quero fazer minha esposa. Não, a escolha era do pai. Então os filhos acatavam a ordem do pai. Por quê? O pai procurava sempre o melhor para o filho. Agora ali, ele ia procurar não pela aparência da jovem, mas ia procurar pela qualidade familiar. Está entendendo? Porque se fosse procurar por interesse, então as coisas não tinham sentido, como hoje não tem sentido. Quantos casamentos é gerado no coração por interesse? Hoje tem o casamento estável, né, que não é casamento, mas é o mesmo direito, com a mesma lei, e a pessoa não quer compartilhar o bem, ele vai no cartório, ele casa em separação de bem, então você já vê que as coisas começam errado. E o que acontece? Muitos casamentos, às vezes o jovem ou a moça entra por interesse pessoal, então não é um casamento, é um negócio ali, você está entendendo? Não é um casamento, é um negócio arranjado. Mas quando os pais procuravam naquela época, era um casamento. Um casamento estabilizado pelas duas partes, as duas famílias. Os dois cabeças estavam ali no meio. Para sempre que o casamento abalasse, ele estava ali, firmado, para organizar aquele casamento. Hoje, no pai já não tem mais esse direito de escolher esposa e nem esposo para os filhos. Por quê? Porque já é uma coisa muito quadrada aos olhos dos homens. E a lei não permite mais essas coisas. Está entendendo? Mas eu acredito assim, quando entra a lei de uma maneira interferindo na vida familiar, e já bagunça essa situação da familiar, a criação de Deus. Porque a lei, ela deveria ser para uma coisa mais profunda, não para interferir em vida familiar da família. Então, assim, mesmo a lei intervindo, não existe casamento estabilizado. Você está entendendo? O casamento é por interesse, é um negócio. Como sempre outras coisas também de hoje, tudo é negócio, tudo roda em torno do interesse pessoal. Como você falou, Adão ficou muito alegre quando ele viu aquela linda mulher do lado dele. Porque ele viu que ali tinha uma coisa especial, além daquilo que ele precisava. Quer dizer, ali ele viu a companheira, ele viu a futura esposa, a futura mãe dos filhos, e ali ele ficou tão feliz que ele declarou isso, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Quer dizer, então se ele declarou assim, com certeza ele não ia procurar machucar, porque ali era um pedaço dele. Mas quantos homens hoje estão machucando os seus pedaços, que pegou dizendo que amava, e está machucando, está matando? Agora eu me pergunto, que amor é esse? É verdade, então é porque Adão, ele viu ali um complemento dele. Ele viu que ela estava completando ali a carência que ele tinha. E a Eva fez
esse complemento na vida de Adão. Então, por isso, Deus disse, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ali ambos não são mais dois, mas uma só carne. Porque ali eles se tornaram uma só pessoa. Ela era a vontade dele e ele a vontade dela. Mas tudo hoje, também, glória a Deus, tudo hoje começa já de pensamentos opostos. Presta atenção. O plano de Deus foi isso, mas o plano do homem, certos anos para cá, vem mudando a maneira de ver. Você está compreendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, então, quando fala assim que não são mais dois, uma só carne, eles serão uma só realidade, uma só vida, uma união perfeita. O que significa? É o que eu estava tentando aqui lembrar um pouco a respeito disso. Você fez uma pergunta além do que eu queria entender. Mas é o seguinte, o que aconteceu aquilo ali do... Deixa eu ver. Serão uma só realidade. Não, deixará o homem pai e mãe. Se unirá à sua a mulher. Sua mulher. Ele vai formar uma família dali para frente e vai andar em dedicação àquela família. A mulher já não é só a mulher um pedaço dele, já tem os filhos, que é responsabilidade dele e é coisa original dele também. Nasceu do sangue e da carne dele, gerada pelas duas pessoas, que são de Deus. Então você vê que o compromisso se tornou muito mais além. Verdade. Você está entendendo? Mas o que me chama a atenção hoje é que com tanta essa dedicação, declaração de amor, o homem deixou de caminhar no princípio da palavra, o caminho do Senhor. Quer dizer, ele jura amor temporário, mas na verdade ele não ama nem a ele mesmo, porque se a mulher foi tirada do homem, ele não pensa, ele não pode imaginar assim, essa mulher eu amo, eu prometi amor, fidelidade, eu vou cuidar dela até o fim da minha vida, porque eu tenho filho com ela. Eu preciso estabilizar filho. Quer dizer, quando diz assim, deixará o homem, pai e mãe ali, se unirá à mulher e formará uma família, mas não está só dizendo para ele gerar, para ele cuidar, gerar e cuidar com amor e dedicação naquela família, fazendo daquela criação que nasce dele um futuro melhor para Deus e para o povo. E então aí a gente vê que Deus se agrada, porque na palavra de Deus, lá em Mateus 19:6, a parte B do versículo, a gente vê Jesus mesmo dizendo, não separe o homem que Deus uniu. Então, não tem como separar, porque é uma união feita por Deus. Deus uniu essas pessoas e não tem que o homem tentar desmanchar aquilo que Deus fez. Vou voltar a falar para você, minha querida, a respeito dessa união. Essa união, ela não tem nada a ver com Deus. A união criada por Deus é aquela onde o rapaz conhece a moça, conhece a família, os seus familiares, ele vai conversar com o pai, com a família, expressar o desejo dele por aquela jovem senhora, né? E ali ele vai casar, tomar aquela jovem por esposa, ele vai cuidar, vai zelar e vai dali gerar uma família. Mas dentro do propósito de Deus, porque não é simplesmente só pegar uma moça ou uma mulher e dizer essa é minha mulher, não. Existe uma maneira a seguir. O que é essa maneira? A primeira coisa, você vai no juiz com todos os familiares, amigos, e ali você vai chegar ali, vai falar para o juiz que quer casar, botar o nome, casar com aquela jovem e viver. Mas o que acontece hoje? Isso não está mais acontecendo. Por isso que eu falo para você que a maioria da geração de hoje não tem nada a ver com Deus. É uma coisa fora dos limites de Deus. Porque é geração criada como um jumento no campo. É verdade. Você está entendendo? Então, é geração, desejo da carne, não da vontade de Deus. Porque quando é de Deus, não existe escolha, não existe interesse. O interesse é de tomar aquela senhora como esposa e viver com ela o resto da vida, como era antes. até porque está cumprindo o mandamento de Deus, porque Deus, quando
Depois que ajuntou, ele disse, o casal, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. A gente vê isso em Gênesis 1, 28, aqui está escrito mais profundo do casamento. O sentido mais profundo do casamento é isso aí, crescer e multiplicar. É porque como pode crescer e multiplicar? Existem muitas maneiras de Se crescer. a pessoa ainda nem cresceu, como pode multiplicar? Diz que existe essa maneira de crescer e multiplicar, o que nós estamos vendo hoje. Mas eu entendo assim, que quando fala crescer e multiplicar, primeiro o casal tem que frutificar, para depois crescer. Mas hoje não, eles querem crescer sem multiplicar, porque quebrou a regra de Deus, que Deus não mandou ninguém interromper o nascimento dos filhos. E hoje é o que a gente está vendo, só tem um ou dois, não, agora não pode ter mais. Porque Deus mandou fazer isso. Ô minha querida, deixa eu te falar uma coisa, isso bem claro. Quando a gente fala sobre as raízes antigas, lá dos princípios, da verdade, a palavra, então são coisas mais profundas e além. Porque a palavra de Deus não muda. Não muda, mas uma coisa muda. A mente do homem muda. Então por que as coisas estão andando dessa maneira hoje? O homem deixou de assumir a sua responsabilidade. A mulher teve que assumir uma posição que ela não era capaz. Ela teve que se capacitar dentro desse compromisso de ajudar o homem no seu dever. E o que acontece? A mulher ela já passou a ser independente, já saiu fora do propósito. Essa aliança para ela já não vale mais nada. Ela pega e joga para lá. Eu estou vivendo, não estou dependente de homem. Ela vai viver, sabe? Então quer dizer. Valoriza essa aliança também, não valoriza a aliança com Deus. Com Deus não valoriza. Ela valoriza aquilo que faz. Então, isso aí é a diferença. A responsabilidade do homem, o que falta o homem assumir a sua responsabilidade e assumir a família que ele tomou por esposa e jurou fidelidade, não só ela, mas os filhos. Mas a gente está vendo hoje uma turma de homens que não tem sentido naquilo que está fazendo. Tanto os filhos como os pais. Os filhos estão caminhando no caminho dos pais. Deus disse para multiplicar, mas tem a maneira correta. Tem que ser na legalidade. Mas hoje estão fazendo filho de qualquer jeito, como eu sempre falo em todas as gravações, filhos já sendo pai, filhos sendo pai. Porque naquela época, na época da família tradicional, o mais jovem que um rapaz casava era 20 anos. E quando ele ia ter o primeiro filho, já estava com uns 23 a 25, tinha esse que demorava mais. Mas essa era a realidade, porque ele já tinha responsabilidade, maturidade e responsabilidade para assumir a família. Hoje um pai de família não tem maturidade, ele não tem responsabilidade, ele faz o que quer, quando ele quer, ele grita o pai mais alto, e o pai tem que obedecer, porque o pai não teve caráter nem moral para ensinar o filho o caminho certo. A moral depende, não é da pessoa, a moral, a boa criação tem que educar nos caminhos do Senhor. Isso, mas eu queria fazer uma pergunta aqui, porque Deus diz assim, Deus quer que o casal na união profundo do amor cresça e se multiplique nos seus filhos, e daí surge a família, a mais importante instituição da humanidade. Quer dizer, a família é a mais importante da instituição da humanidade. Mas é o que eu acabei de falar para você, minha filha. Olha, Deus quer que cresça, mas cresça em santidade, em fidelidade com a palavra, não de qualquer jeito. Com os filhos, quer dizer, dentro da verdade, a palavra. A verdade é a palavra. O que diz Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a maneira de nós chegar até Deus? Através de Jesus. Que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Nós não podemos passar a lugar nenhum. Pois é, o que diz mais ainda? Então, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, então tudo tem que estar centrado ali nele para poder acontecer como o próprio Deus está falando. Uma família, ela sendo gerada de maneiras erradas, é uma família, só que é errada. Não é o propósito divino, mas é uma família.
Na visão de hoje é uma família. Mas para Deus a família é a célula principal. É a família, é a família principal, a família que segue os princípios da palavra. Que essa família é uma família estabilizada, é uma família criada dentro da verdade. Porque o plano de Deus era famílias saudáveis, para ter sociedade saudável e sadia. E até então, se as famílias estão doentes, se as famílias estão com problema, cadê a sociedade sadia? Não existe. Não existe. Você sabe por quê? Eu vou te fazer uma comparação agora para você entender melhor a comparação. Presta atenção. Você cria um gato dentro de casa. Você não põe limite no gato. Ele sai com uma barrigada de filho. Quando ele acaba de criar aqueles gatinhos, ela sai lá fora, pega outra barrigada. E sempre alguém vai cuidar daqueles gatos. É o que está acontecendo hoje. A família hoje está sendo gerada dessa maneira. Sabe? Então, não é aqui dizendo, falando mal de ninguém. É a maneira que as coisas estão sendo levadas. A direcionada à família, que deveria ser uma família santa, hoje é uma família bagunçada, sem entendimento e sem orientação, que não tem ninguém para orientar. Vou voltar num assunto mais sério, como sempre eu tenho batido. Porque quando a família, o rapaz casava com a moça, qual que era o pensamento? Era que aquela jovem ia cuidar da casa, ela ia trabalhar lá fora, ia trazer o mantimento da casa. Ela ia cuidar da casa, ia cuidar dos filhos, ia educar os filhos. Porque o pai educa toda a família, mas a mãe é que educa os filhos. Mas hoje a mãe está fora do lar. Quem vai educar esses filhos? Quem vai passar uma educação sadia para esses filhos? Como nós vamos ter uma sociedade sadia se o pai e a mãe estão largados no mundo? Como nós temos sociedade? Bom, mas é o seguinte, Deus significativo que Deus tenha dito o casal crescer e em seguida multiplicar. Isso mostra que a primeira dimensão do casamento é o crescimento mútuo do casal realizado no seu amor, quer dizer, no amor de Deus, fecundo. Significa que ninguém pode multiplicar sem antes crescer. Como o homem pode crescer se, como é que o casal vai educar os filhos, se eles antes não educaram, não cresceram juntos? Para crescer junto, primeiro eles tinham que ter fruto, ter os filhos. Aí, daí que eles têm os filhos, eles começam a crescer junto, ensinando os filhos o caminho de Deus. Mas minha filha, eu vou explicar uma coisa bem séria. É o que eu estou acabando de explicar a respeito dessa falha, ou seja, uma lacuna, uma brecha aberta dentro do lar. O que é uma lacuna? Lacuna é um abismo, um buraco cavado, num lugar onde ninguém pode salvar ninguém. Quer dizer, É verdade. ninguém ali para educar ninguém, orientar a pessoa. Quer dizer, a família, ela tem que ser estabilizada. Para se estabilizar, se estabiliza uma pessoa em Deus. Ninguém estabiliza, por exemplo, eu como pai não estabeleço nem um filho meu pelo meu querer. Se eu não tiver a palavra de Deus para passar para os meus filhos, eles reconhecerem que Deus é o Criador Supremo de todas as coisas, do céu e da terra, eles vão ser uns filhos mal educados, sem conhecimento, ignorante e imprudente. Porque está faltando esta pessoa, referência dentro de casa, essa referência dentro de casa, ou seja, a genitora do lar é a mãe. Ela está fora, ela está o dia fora, buscando o quê? Buscando um salário melhor para dar ao marido, né? Buscando algo para sair, para ter um prazer melhor. Mas eu quero te dizer que o prazer não é dinheiro, o prazer não é relação sexual. O prazer é você ter uma pessoa te esperando todos os dias quando você chega do trabalho, na porta da sua casa. Porque um homem que não conhece esse tipo de esposa é uma pessoa sem conhecimento. Nem ele mesmo teve conhecimento dessa situação. Porque o homem ele só é realizado quando a esposa está dentro de casa, que ele chega, a esposa está ali arrumadinha, com os filhos arrumados, esperando o marido chegar. Quando chega, o marido vem agoniado, ela tem uma palavra de ânimo para ajudar o marido, ela controla a situação.
ela é uma mulher, aquela mulher que chama a mulher virtuosa, porque ela está ali para acalmar o vento que vem. Ela, digamos assim, é como o Espírito de Deus na vida do Espírito Santo. Ela representa, eu acredito que a mulher representa o Espírito Santo de Deus, não da maneira errada, mas da maneira correta. Quando a mulher é uma mulher sincera, uma mulher honesta, uma mulher que pratica a palavra, ela é essa pessoa de Deus. Bom, mas hoje tem aquela coisa que as mulheres querem usar, quer estar na moda, quer ter prazer, estar no lazer, elas querem estar curtindo a vida como antes que era solteira. Por isso se o marido não levar, elas acham ruim. Então elas não são a mulher virtuosa, elas são as mulheres prazerosas. É por isso que eu falo sobre família educada. Nesse caso, não existe mais família educada. Vem uma família desmantelada nos seus próprios prazeres, nos seus conhecimentos. Foi instruído naquele prazer, naquele sentido. Ali foi o que ela aprendeu, a mulher aprendeu isso. E quando ela consegue um casamento, ela não consegue se estabilizar como uma senhora casada. Ali não estou dizendo que ela está traindo ninguém, mas estou falando assim, dela, o comportamento dela dentro de casa como uma senhora casada, sem querer oprimir o homem naquilo que ela quer. Porque ela tem que reconhecer que quando o homem tiver, ele pode fazer aquilo para ela, mas enquanto não tem, vamos conformar com o que tem, vamos andar junto, amando da mesma maneira. Mas para isso precisa ter Deus no casamento, ter Deus na família, ter Deus em tudo, porque sem Deus não pode acontecer coisa boa, porque o mundo oferece tudo com fantasia momentânea, mas não oferece o que é bom. Olha, eu quero dizer uma coisa, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Porque a planta ela só se perde quando ela sai quando a manga só fica estragada quando ela bate no chão, que ela machuca, ela amolece. Quer dizer, já não tem mais jeito. Mas enquanto ela está grudada na árvore, ela tem jeito. Verdade. A pessoa vai lá, pega ela do jeito que ela está, preserva ela vai ficar pronta ali, mas durinha. Ela não vai estar ali por causa de uma pancada. Então, assim, preste atenção. Você falou essa conversa, que às vezes a mulher quer estar enfeitada, quer o luxo, quer isso, quer aquilo. Porque essa pessoa, ela já viu na sua convivência passada a mãe nessa situação, obrigando o pai a fazer aquilo que não podia, mas ele tinha que fazer, porque se ele quisesse estar com ele, ia fazer. Então, assim, é uma pessoa que foi mal orientada, mal instruída, uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem capacidade. Não tem sabedoria de Deus. Pois né? é. Então, e o que você acha do casamento não é uma aventura, nem um tiro no escuro? Como diz alguns, sim, um projeto sério de vida a dois, onde cada um está comprometido em fazer o outro crescer. Eu acredito, meu querido, eu vou te falar, explicar isso, é uma coisa que é muito bom a gente explicar essas coisas. Talvez não seja agradável para muitos, mas como eu estou falando aqui de vidas compromissadas com a palavra, com o divino lá em cima, com o eterno, Deus, o Criador do céu e da terra. Então, este casamento ele tem que ser um casamento planejado. Verdade. No homem, não. O homem vai falhar. Em quem então? No Criador. Um casamento inspirado na presença de Deus, por exemplo. O rapaz é uma pessoa que tem uma criação dentro da verdade, da palavra de Deus. Então ele resolveu casar. Ele chega para o pai, eu conheci uma jovem, eu quero a sua opinião, o que você acha do meu casamento? Eu quero casar, mas eu estou temendo esse casamento. Me dê uma ideia. O pai vai orientar o caminho certo. A primeira coisa que o pai vai fazer é pedir o entendimento de Deus. Porque o filho já pediu ajuda para ele, ele vai pedir ajuda a Deus para aquilo dar certo. Você está entendendo? Então quer dizer, este casamento gerado dentro do coração de Deus, ele não vai dar errado. Mas você sabe o porquê que os casamentos não dão certo hoje? Porque é um casamento preparado no desejo da emoção,
pela beleza ou pelo interesse de ter alguma coisa. Essa é a realidade. O casamento, quando ele é gerado dentro do propósito de Deus, não tem beleza. A beleza acontece ali entre os dois. Por exemplo, um rapaz, antigamente, ele casava com a moça sem conhecer e não tinha conhecido, nem sequer conversado com aquela jovem, mas ele casava e ele aprendia a amar e vivia e criava os filhos com amor. Hoje, com tanto amasso e tanta liberdade, libertinagem, isso não é liberdade, libertinagem. O cabra pega a filha do cidadão, amassa ela, 3 dias depois já larga ela, porque ele sentiu que não era a mulher dele. Porque foi uma coisa que não foi, primeiro não teve uma base, não teve orientação, não teve um conselho ali. Ele pegou aquilo pelo dever da carne. Por exemplo, a moça é bonita, eu quero, é minha vida, até ali então é a vida. Mas depois que conhece, acabou, morreu a vida. Quer dizer, não tem compromisso. Então aqui diz assim, se a esposa não se torna melhor por causa da presença do marido, o seu lado, e vice-versa, o marido também, então o casamento deles está sem sentido, pois não realiza sua primeira finalidade. Quer dizer, o que você acha aí? Eu quero falar. A mulher tem que se sentir bem na presença do marido e o marido na presença da esposa. Eu quero falar que um casamento desse, ele já começou errado. Ele já começou, é aquilo que eu sempre falo, bato sempre no interesse pessoal, pela beleza ou pela uma vida financeira. Verdade. Sabe? Então já começou errado. Ele nem existiu, na verdade. Diante de Deus ele não existe. É uma coisa pessoal. Então esse casamento, ele não tem nada para dar certo. Agora, como eu falei aqui atrás, quando é uma coisa fundada no fundador de todas as coisas, no próprio Deus, o Criador do céu e da terra, que criou céu e terra, homem e tudo que nessa terra há, Deus. Se esse casamento for apresentado a Deus e Deus confirmar lá em cima, esse casamento, a mulher pode ser feia, o homem pode ser feio, mas ela nunca vai ver o homem feio, ela vai ver sempre aquele galã que Deus deu a ela. Se a mulher for feia, ele vai olhar e vai dizer, esta é minha esposa querida, eu amo, é a mais linda da face da terra. Porque não é uma beleza humana, é uma beleza celestial de Deus. Aquela beleza só o homem. Mas hoje está diferente, vou mais além, vou provocar mais uma coisa aqui. Hoje vou mais além. Hoje as mulheres não é só do marido. As mulheres, elas querem vestir uma roupa para aparecer e dizer que ela é bonita e dizer e provocar os homens a morte de um ou de outro. Não é amor também. Porque Deus criou a mulher para se mostrar para seu marido, não para mostrar para o mundo. Isso é verdade. Então essas coisas, tudo isso provoca a ira de Deus. Então assim, eu vou... Então... Eu quero encerrar essa conversa deixando como um casamento estabilizado na presença de Deus, ele funciona. Mas eu vou deixar a irmã prosseguir aqui para nós chegar ao final dessa palavra. Olha, eu quero só ler mais um pouquinho aqui. Também um namoro, um noivado ou até uma simples amizade não terão sentido se um não for para o outro um fermento de auxílio e crescimento. De auxílio e crescimento. Essa é outra coisa também complicada. Como é que eu como uma pessoa, um amigo, uma amiga, que eu não sou transparente, eu não conto aquilo que é necessário contar, eu sempre vou ocultar uma coisa do meu amigo, e ele sempre ocultando algo dele para mim. Quer dizer, quando eu fico sabendo aquilo, aquela pessoa não era aquela pessoa que eu pensei, ou eu não era a pessoa que aquela pessoa pensou. Você já imaginou a decepção? Agora a batalha se torna maior, porque até eu conseguir, se eu conseguir a confiança daquele amigo que eu traí, aí é mais difícil. Então aqui fala que o casamento não é para curtirmos a vida a dois, egoisticamente. Ele existe para vivermos ao lado de alguém muito especial e querido, que queremos construir. Queremos construir. Não
Então, fala, minha querida. Então, significa que a gente não casa pensando de viver uma vida a dois egoisticamente, cada um querendo fazer sua vontade. Não, nós temos que ter acordo entre uns aos outros, né? Não é verdade? Então, se você fala para mim algo, eu vou observar se realmente está certo. Se não estiver certo, eu vou falar para você, bem, você está falando uma coisa que eu acho que não vai dar certo. Vamos analisar, vamos ver o que vai dar isso aí, e depois nós vamos realizar isso aí, vamos ver o que dá. Então vamos entrar em acordo com aquilo, não é verdade? Isso é muito bom. Quando há acordo, uma convivência, dois, é uma coisa transparente e tudo funciona conforme a vontade de Deus e a vontade do homem também. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado na terra, desde que seja uma coisa certa, no céu, no céu. Estou errando aqui, perdão. Então, desde que eu esteja fazendo certo e eu receba a comprovação da minha esposa, então Deus lá em cima vai afirmar porque foi uma coisa certa, confirmada entre os dois. Verdade. Então, é por isso que se diz que amar não é querer alguém construir, mas sim construir alguém querido. Não é querer alguém construir, é querer o quê? Eu disse aqui, ó, não é querer alguém construído, mas sim construir alguém querido. Quer dizer, você quer uma pessoa que você construir, e não para você já querer uma pessoa construir. O casamento ele tem que nascer com a sinceridade de ambas as partes. Aquilo que eu não gosto, eu já tenho que falar para aquela mulher, eu não gosto disso, aquela futura esposa. Olha, eu me disse não dá certo, eu não gosto dessas coisas. Você está de acordo para deixar essa situação do lado, vamos viver uma vida dois, tudo bem. Você tem uma coisa que você não gosta e às vezes para ti você chega e fala, eu não gosto disso, isso aqui não dá para mim. Quer dizer, você já está esclarecendo o tipo de pessoa que você é, tanto quanto eu esclareci a minha vida para você. Agora nós vamos analisar a nossa vida, se realmente precisa de mais alguma coisa para mudar ou melhorar. Você está entendendo? Porque existe a mudança de abandono de algumas práticas e aperfeiçoamento, ou seja, melhoramento de aquilo que precisa melhorar entre o casal. Então aí confirma a fidelidade entre as duas pessoas, porque para ajudar um ao outro a crescer, é preciso aceitar como ele é, com todas as suas qualidades e defeitos. Desse jeito. Então, Desde que seja a pessoa correta, eu continuo batendo, desde que seja a pessoa correta, não pelo interesse dos meus olhos, pela aparência dos meus olhos, mas desde que seja uma coisa dentro da palavra, da vontade de Deus. Eu sempre estou dentro dessa palavra, porque ela é que nos dá a estabilidade da vida. Então aí entra aquela parte que está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu tenho que lutar pela libertação do meu esposo tem que lutar pela minha libertação de algo que ele não gosta, e eu também de algo que ele não gosta, e ele de algo que eu não gosto. Então, ou seja, é trocando. Você tem que lutar por mim, eu tenho que lutar por você. Ou seja, aí é uma pessoa que ele entrou numa relação sem conhecimento. Agora o casamento está se estabilizando. Verdade. Aí eu vou procurar uma ajuda com alguém que vai me direcionar ao rumo certo. E o que eu vou tentar fazer dali para frente? Para as coisas voltarem a acontecer aquilo que precisa fazer. Quer dizer, eu vou chegar numa pessoa que tem um conhecimento da palavra, vou contar a situação, eu estou precisando dessa ajuda, estou fazendo assim, não está dando certo. Mas eu tenho observado que a palavra ela tem mudado muita gente, eu quero ver o que pode fazer por mim. Quer dizer, você vai começar, a pessoa vai te explicar o que você deve fazer no seu casamento para melhorar e mudar a sua vida. Não só a sua, mas de todos os seus filhos,
o esposo, porque a mudança vai acontecer na medida que você muda, porque você tem que mudar. Não é você querer que o marido mude para poder você mudar, não. Primeiro você muda, para ele ver a diferença em você. E aí Deus já começou a entrar na situação, ele vai ver a diferença. Minha esposa está diferente, ela não é aquela pessoa briguenta, ela não é aquela pessoa nervosa, ela é uma pessoa mais calma, é uma pessoa que está com mais atenção, com mais amor, tem demonstrado amor. O que está acontecendo? Eu vou saber Então, isso. por isso que ele fala que é possível, depois de muita paciência e carinho, ajudar o companheiro a crescer, ou a companheira também, né? Crescer. E crescer quer dizer atingir a maturidade como pessoa humana, no campo psicológico, emocional, espiritual e moral. Etc. Tem muitas outras coisas mais. Então a gente precisa ajudar uns aos outros, usando a paciência, a compreensão, pedindo sabedoria a Deus, pedindo entendimento ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que dirige o casal para andar nos caminhos certos. Porque até por isso Jesus se preocupou de dizer que ia enviar o Consolador, porque só Ele consola, ensina, dirige, alimenta, faz ver, corrige. Então o Espírito Santo faz tudo por nós. Você vê que sem o Eterno ninguém é nada, ninguém pode nada. Verdade. Com Ele tudo é possível. Ao que crê, tudo é pela fé. Então, o que eu gostaria de aprofundar mais aqui, que nós estamos encerrando essa tarefa, ainda tem mais alguma coisa ainda. Então, eu gostaria de aprofundar mais um pouco aqui, dando testemunho. Eu gosto sempre de fazer de dar esse testemunho, porque às vezes a gente fala de uma coisa, as pessoas vão achar assim, essa pessoa, ele não conhece o que está falando. Mas eu quero falar aqui para meus amados irmãos e amigos, que nós temos falado aquilo que vivemos. Verdade. Então, por quê e como isso acontece? Um casamento, ele pode ser arranjado de uma maneira, às vezes, inesperada, mas às vezes uma coisa correta, preparada pelo próprio Deus. Isso não depende de religião. Isso não depende de religião. Como a salvação não depende de religião, a salvação depende de Deus. O casamento depende de Deus, para se estabelecer um casamento. Então, quando eu era rapaz, foi mais ou menos lá para 81, 82, eu estava trabalhando numa firma, saí de férias, vim passear com meu povo, meus avós, e nessa saída de volta para casa eu encontrei uns amigos, e não é que eu entrei, um daqueles amigos, eles me convidaram, eu fui, e nesse caminho eu encontrei uma jovem, e essa jovem me chamou muita atenção. Eu já falei isso aqui uma vez, vou tornar a repetir, porque isso é muito importante, a pessoa entender como acontece uma relação entre duas pessoas. Porque um casamento ele pode acontecer assim, não tem nem explicação como foi o meu. Então, meu casamento, quando eu conheci minha esposa, então eu estava de viagem, ela estava viajando, nós se encontramos no meio da estrada, eu cheguei até ela, eu pedi um copo de água para ela, aquela jovem muito linda, sabe? Minha esposa da hoje é sempre bonita, graças a Deus, né? E ela linda, e aí ela saiu para pegar água, eu saí atrás dela, com o braço aberto, para abraçar aquela jovem, porque eu não tinha mente em outra coisa, não tinha mais. Saiu o sentido da viagem, o meu sentido ficou todo para ela. O coração era conosco. Tá? Então, o que aconteceu? Ela, quando eu fui para abraçar ela por trás, alguma coisa me falou assim, não faça isso. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu creio que aquele momento foi Deus que não permitiu que fizesse aquilo, porque eu poderia perder aquilo que já era meu. Sabe? Então, eu voltei, me recusei ali, fiquei quieto, e quando ela trouxe a água, eu peguei na mão dela em vez de pegar no copo. Aí você queria pegar na minha mão, porque você não falou. Eu disse, não, eu queria fazer as duas coisas, sabe? Só que eu botei água na boca, eu joguei fora, nem bebi água, não queria mesmo era sentir a mão dela, pegar nela para mim. Sabe? Foi uma coisa assim
inesperado esse encontro meu e da minha esposa. Então eu cheguei e falei para ela, naquele mesmo momento eu falei, você quer casar comigo? Ela disse, eu não te conheço, como é que eu vou casar com uma pessoa que eu nunca vi? Eu digo, nós podemos se conhecer juntos e, quem sabe, viver uma vida diante daquilo que nós precisamos viver. Eu não tinha conhecimento. Ela disse, eu não posso te falar isso porque eu não te conheço. Você me dá um prazo, eu digo não, meu prazo, você me dá uns 3 dias de prazo, eu digo não, eu não tenho esse tempo. Eu muito posso te dar até amanhã. Ela disse amanhã umas 8 para 9 horas, eu digo não, umas 7 horas. Ela disse, mas você está avexado? Eu digo sim, porque eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho que ir para embora para poder comparecer no meu trabalho. Ela disse, pois vem amanhã de umas 8 para 9 horas, eu fui. Quando fui ali, eu falei, marquei para 7. Quando foi ali de 5 para 6 horas, eu estava chegando na casa, lá onde ela estava, na irmã dela. E ela me viu e disse, você é avexado? Eu digo, é porque eu não tenho tempo para esperar. E qual é a sua decisão? Ela disse, vamos tomar café. Eu digo, primeiro me fala a sua decisão. E ela quis calmar ali um pouco, eu digo, não, eu quero, ou agora você me dá a palavra, então vamos embora. Lá não fica inimigo, vamos embora, e você fica aí, você já está em casa, eu vou embora. E ela viu que eu estava falando sério, ela falou assim para mim, e se eu disser que nós saímos para casar agora? Só que naquele momento eu não estava com dinheiro. Eu ia mandar pegar lá onde nós estávamos morando, que era no Pará, na época, em 81. E aí, quando eu cheguei na casa dos meus avós com ela, eu procurei se ela queria mais eu para sair para casar, pedi a irmã dela disse que não podia, porque não tinha hora. Eu procurei, você vai, disse, a irmã dela disse, fala com meu marido. Falei com o marido dela, que era o cunhado dela, ela disse, eu não tenho obrigação, você tem que ir lá onde os pais. E aí ela foi e disse assim, eu disse assim, não tenho tempo. Você quer casar comigo? Nós vai agora. Ela disse, eu vou. Tinha uma irmã dela com ela, e disse, eu vou junto porque eu quero acompanhar esse casamento da minha irmã. Só que nós chegamos no Maranhão para casar, minha tia foi e falou, você tem que ir embora, leva essa moça para casar, porque se você casar aqui vai ser um desgosto para seus pais. Você vai, casa lá e vão fazer o casamento. E assim eu fiz. E nós entramos nessa situação e chegou lá não casamos. Nós tivemos que morar juntos pelo longo tempo, só que aquele negócio ficou mastigando dentro de mim e ela também, nós falávamos, dizia, não tem tempo, não vamos esperar e vai dar certo. E graças a Deus nós já casamos depois que tivemos um filho, né? Quer dizer, é aquilo que eu sempre falo, o casamento ele não depende de amassar. É o amor preparado por Deus. Então, essa jovem que eu pedi ela em casamento, que foi uma luta para mim, para me dar o sim, essa jovem, minha querida, é você. A única mulher da minha vida. Tá? Me fez feliz, me deu filhos maravilhosos, né? Hoje temos neto, temos bisneto. E eu agradeço a Deus por esse amor, sabe? Por isso é que eu falo que uma relação entre duas pessoas tem que haver Deus no meio. Nós não conhecíamos Deus, mas nós te amávamos verdadeiramente. Deus estava na nossa vida, sabe? E quando nós conhecemos, melhorou mais a nossa vida, como esposo, como pai e como amigo. Agradeço a Deus pela sua vida hoje. E assim você trouxe o tempo velho, novo. Hoje está entrando o ano novo e nós estamos renovando até os casamentos. Então nós vamos estar deixando aqui. Eu quero falar aqui, antes de minha esposa estar lendo aqui. Eu quero deixar aqui para o pai, sempre eu gosto de fazer isso, para o pai, né? Aquele que é um pai já jovem, que não tem experiência, procure experiência no Senhor, procure convivência com Deus entre a sua família, leve a sua família para a casa do Senhor, prepare seus filhos na palavra do Senhor. A Bíblia diz, ensinar a criança o caminho que deve andar quando pequeno. Então Deus ele se encarrega a respeito da família. E você, pai, que vem desorientado, fazendo tudo errado, procura consertar a sua vida com Deus em primeiro lugar e procura consertar a sua vida com a sua família. Não deixe a sua família se perder. Porque eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga,
Se isso acontecer na sua vida, você, naquele dia, você tem uma dívida diante de Deus. Você jurou amar sua esposa, você prometeu até a vida, porque quando vai casar, a pessoa diz assim, o juiz diz, você promete a ser fiel ao seu esposo, sua esposa, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, você jura a fidelidade. Então você toma cuidado, porque Deus ele está de pé olhando por cada acontecimento na terra. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ler a palavra para nós encerrar? Pois é, foi muito bom esse momento, a gente está na presença de Deus aqui trazendo a palavra a respeito de família e instruindo aqueles que precisam de aprender para que venham viver uma vida a dois com mais facilidade. Não tem outro caminho, o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está lá em João 14,6, ele falando, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para a família tem que ser com Jesus. E eu quero deixar aqui, nós vamos estar lendo no livro de Isaías aqui, o profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 5. E aí você vai meditar e vai ver por que as coisas estão acontecendo dessa forma na terra. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido a lei, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar fazendo mais uma oração em favor das famílias e pedindo a Deus que venha instruir essas famílias para que elas venham aprender como viver em paz nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo tão cheio de aflição. Aleluia, glória a Deus. Deus então, abençoe meu amigo, a todos. minha amiga, nós ouvimos a palavra do Senhor. A terra está contaminada porque o homem transgrediu os mandamentos de Deus. E quebrou as alianças. Quebrou as alianças, criou uma nova aliança, só que essa aliança não tem estabilidade. Essa aliança ela vai ter fim. A aliança de Deus é eterna, mas a do homem ela tem fim. A Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor, elas não vão passar, todas elas vão. Vai chegar o dia que Deus vai visitar essa terra. Toda maldade do coração do homem vai estar diante de Deus. O certo e o errado vai estar diante de Deus. E nós temos que meditar e fazer uma escolha entre o certo e o errado. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso e soberano Pai. Senhor da nossa vida, dono das nossas almas. Pai, neste momento aqui estamos te agradecendo, Deus, por este trabalho. Meu Deus, que não seja, meu Deus, para o louvor do nosso nome, mas seja para o louvor do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tudo que foi falado, meu Deus, foi firmado na tua palavra. Foi falado sobre a tua palavra. E a tua palavra é vida, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é luz para o caminho daqueles que andam por ela. Pai amado, Pai santo, neste momento, meu Deus, nós entregamos a nossa vida, Pai querido, e a vida de todos aqueles que nos ouvem, meu Deus, e assistem, meu Deus, esse vídeo. Pai querido, que seja, Deus, uma porta aberta para todos aqueles que estão caminhando no caminho errado. Pai, eles voltam a entrar por esta porta e se consertar, meu Deus, perante o Senhor, papai, o Criador do céu e da terra. Pai, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Amém? Está encerrado a paz do Senhor a todos. Feliz ano novo a todos, meus irmãos. E que Deus abençoe a todos nesse Deus traz ano. um ano cheio de muita prosperidade, muita saúde e muitos anos de vida. Amém?